Palestra de Joel Goldsmith, A Vida Espiritual Revelada, tape 182A, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Bom dia! Vamos tentar completar essa classe nessa manhã. E vocês podem me ajudar por ficarem o mais receptivos possível e colocarem abaixo essas paredes mentais para que eu não me choque contra a razão. Tomem a atitude de que não estão aqui para ouvir um homem, mas que nos reunimos para estar na atmosfera de Deus, para que Deus possa nos falar. Devem lembrar também que estou tomando o que pode parecer uma atitude estranha. Recusei vários convites para dar essa classe na Ilha Grande do Havaí e também a oportunidade de ministrá-la como uma classe fechada aqui. Estou certo de que sabem que tudo isso encheria o tesouro do caminho infinito muito completamente. E, ainda assim, tomei a atitude de preferir dar essa classe a um grupo realmente muito pequeno, sem levar em consideração qualquer outra coisa, exceto estar aqui numa atmosfera de Deus. Deve haver uma razão para isso. Não irão saber a razão por algum tempo, até que comecem a entender a natureza daquilo que vocês têm recebido nessa classe, até que comecem a entender o que aconteceu. Para começar, existem ensinamentos que já lhes foram dados nessa classe que não podem ser encontrados na literatura do mundo em qualquer lugar, em qualquer tempo. Existe uma nova abordagem que já lhes foi dada sobre esse trabalho de cura e já testemunhamos os resultados dos princípios que lhes foram explicados nessa classe. Princípios de cura que não existem em qualquer trabalho metafísico ou espiritual até aqui. Em segundo lugar, demos o passo de nos mover da letra da verdade para o espírito, para aquilo que é chamado viver a vida mística. Não apenas ler sobre ela e não simplesmente saber do que é feita, porém realmente vivê-la. Em que extensão farão isso? Naturalmente, depende de cada um de vocês. Porém, nessas gravações reside o mistério sobre como fazer a transição do sentido material da vida para o sentido espiritual. De como treinar a si mesmos, lapidar a si mesmos, disciplinar a si mesmos, de forma que a vida seja vivida de dentro para fora, em lugar de ser projetada de fora para dentro. E assim é que vocês também devem ter uma atitude em relação a esse trabalho, na qual devem se lembrar de que as palavras faladas não são nem de perto de tanta importância quanto o espírito com o qual estão preenchidos enquanto as estão ouvindo. Então saberão que é literalmente verdade, que não é o professor humano que é importante,
porém o ensinamento que surge através dele. Agora, deixem-me repetir isso. Existem 3 aspectos ou fases da vida que devemos considerar. Uma é que Deus é espírito e que as criações de Deus são espirituais, não físicas, não materiais, não finitas. Deus é espírito e as criações de Deus, o universo de Deus, o corpo de Deus, tudo isso é espiritual. À medida em que essas criações de Deus se apresentam aos nossos sentidos, parecem ser físicas, materiais, limitadas. E vou lhes revelar o mistério. A razão é que nossas mentes estão interpretando para nós aquilo que testemunhamos. Não estamos testemunhando aquilo que vemos. Estamos testemunhando a interpretação de nossas mentes. Por exemplo, essas rosas podem ser amarelas, porém uma pessoa daltônica pode interpretá-la como sendo de uma outra cor. Ou podem ser rosas lindas para nós, porém para uma outra pessoa que é alérgica, podem ser causa de febre ou asma. Em outras palavras, não estamos testemunhando o que elas são. Estamos testemunhando aquilo que nossas mentes estão interpretando para nós. Essas rosas em frente a nós, em si mesmas, são emanações espirituais de Deus. Não são limitadas, não são finitas, não são materiais, são espirituais. Existem artistas que podem pintar rosas e nos deixar chocados com o que veem. Porque nós vemos apenas a forma física, finita e a cor, enquanto eles podem estar percebendo uma verdade espiritual subjacente às mesmas. Exatamente da mesma forma que poderíamos ir a uma galeria de arte e alguns de nós poderiam olhar para uma obra de arte e chamá-la de pingos de tinta, simplesmente uma tela de pintura. Enquanto outros, ao chegar ali, estariam em êxtase. Por quê? Através da habilidade de apreciar a arte, através do conhecimento daquilo que estavam vendo, poderiam ver o que o artista viu quando colocou a sua visão na tela. E tudo que vemos ali são apenas algumas cores e traços. Agora, nunca vemos o que está diante de nós. Nunca. Vemos somente nossos conceitos sobre aquilo que está diante de nós. E esses conceitos são formados por 4 processos: influências pré-natal, nossas primeiras experiências, ou seja, nosso primeiro ambiente, educação e experiências pessoais posteriores. Essas são as 4 coisas que fazem de vocês e de mim o que somos como seres humanos. Tudo que vejo no mundo, vejo através dos olhos de minha experiência passada, a experiência de meus pais, minha experiência racial ou religiosa, minha experiência nacional, o ambiente de minha casa quando eu era criança, a educação que recebi na escola e então as experiências pessoais que tive após deixar a escola. E assim é que se veja o mundo,
de pessoas duras, amargas e horrorosas, pode ter certeza de que essas 4 influências estão me compelindo a ver isso. E, por outro lado, se estou encontrando um mundo de pessoas muito boas e pessoas gloriosas, colaboradoras e amorosas, pode ter certeza de que essas 4 partes de minha experiência estão se projetando naquilo que estou encontrando. E a razão é que o lugar em que estou é Terra Santa. Esse é o universo de Deus. Esse é o reino de Deus. Na terra como no céu, Deus é onipotente. Tudo que existe no céu existe na terra. Tudo depende de se estamos vendo a terra através da visão espiritual ou da visão material. Não vai ser muito diferente no céu. O céu poderá ser até um inferno para muitas pessoas. Agora, o Espírito é Deus. E as criações de Deus são espirituais e são perfeitas, eternas, harmoniosas e completas. Testemunhamos essas criações através do instrumento da mente. E, ao testemunhá-las assim, as formas tomam a aparência da interpretação da mente. E assim é que quando o indivíduo vem a nós e nos diz: eu tenho um corpo doente, ou uma mente doente, ou um talão de cheque, ele está testemunhando a criação através do sentido material, limitado, finito. Quando nós, como curadores ou professores, fechamos nossos olhos e ignoramos o que o paciente está vendo e sentindo e experienciando, e compreendemos que a nossa mente é apenas um intérprete, então ficamos serenos para que o quadro da verdade possa ser registrado. E, de repente, lá de dentro, uma voz diz: tu és o meu filho querido, em quem eu me alegro. Ou, esse exato lugar é o reino de Deus. Ou, filho, tudo que tenho é teu. Em outras palavras, de dentro de nós surge uma certeza de que a cena, da forma que os sentidos mortais a estão vendo, é errônea. E agora nos está sendo revelado o que realmente está ali. No primeiro caso, você tem a mente preenchida pelas ignorâncias da experiência pré-natal, do ambiente em que nasceu, da educação e de experiências pessoais posteriores. No outro caso, você tem a mente interpretando a cena através da pura atividade da alma. Em outras palavras, no primeiro caso, você está julgando segundo as aparências. E no segundo caso, você coloca de lado o julgamento e diz: Pai, não tenho julgamento algum. Espero o teu julgamento. E então surge a visão espiritual. Vamos colocar dessa forma. Na cena humana, a mente é criativa. Ela pode criar o bem e pode criar o mal e faz isso. Na cena espiritual, a mente nunca é usada como uma atividade criativa. É usada como uma avenida de percepção. A mente nunca é usada para transformar o mal no bem.
Ela nunca é usada para fazer trama, plano ou esquema ou para pensar. A mente humana nos foi dada para funcionar como um canal de percepção. De forma que, se você tiver uma tela em branco à sua frente, em lugar de ficar quebrando a cabeça sobre o que colocar na mesma, se aprender a ficar sereno e disser: Fala, Senhor, teu servo ouve. E esperar. E então, de dentro de sua consciência, virá a ideia. E então, sua mente e suas mãos a executarão. Da mesma forma, se quiser fazer uma invenção ou uma descoberta, se em lugar de forçar o cérebro, de ficar com dor de cabeça, planejando, fazendo esquemas, tramando, você tomar a atitude. Não. Aqui fora está uma tela. E pai, pinte o quadro. Então vai descobrir sua música fluindo, ou sua poesia, ou suas histórias, ou suas invenções, ou suas descobertas, ou os planos que vai colocar na tela sobre o cavalete. Todos eles serão colocados ali para você ler e lhe será dada a habilidade para executá-los. Todo o segredo reside em fazer a transição do pensamento de uma mente que trama, planeja, faz esquemas, para a habilidade de ter uma mente tranquila e permitir que as ideias divinas possam fluir para dentro da mesma. Agora, pode estar certo disso. Não existem discórdias no céu ou na terra. E qualquer discórdia da qual se torna consciente são discórdias no e do seu próprio estado de consciência ou do estado de consciência no qual está rodeado. Em outras palavras, eu mesmo devo viver internamente nessa completa paz e harmonia interior e nunca conhecer uma discórdia em mim mesmo. Porém, no exato momento em que estou cercado pela família, ou amigos, ou pacientes, ou estudantes, começo a assimilar alguns de seus estados de consciência. E nesse grau pago a penalidade que foi mostrada no ensinamento do Mestre de tomar sobre si os pecados do mundo. Se ele tivesse ficado sozinho para viver a sua própria vida, teria seguido serenamente, alegremente, pacificamente, harmoniosamente, vivendo dessa carne interior, desse vinho interior, dessa água interior, da graça divina. Porém, desde que ele tomou sobre seus ombros ensinar a Judas Iscariotes, tomou algumas das penalidades da falta de consciência de Judas Iscariotes. Desde que se sentiu responsável e insistiu em ficar ao lado de Tomás e Pedro, pagou a penalidade que eles infringiram sobre ele. E assim é que existem professores espirituais que vão para as florestas, ou para perto do mar, ou para o topo das montanhas e nunca conhecem uma discórdia além daquelas que vêm através da crença universal. Essas discórdias vêm enquanto eles estiverem rodeados pela consciência humana em alguma medida. Eles ainda irão sofrer por causa dessas crenças. Você e eu estamos nesse mesmo barco. Sempre fazemos concessões para aqueles que estão em torno de nós. E no grau de nossas concessões,
nesse grau, recebemos as penalidades do mundo. Agora, isso não é muito importante, exceto nesse grau. Se você estivesse vivendo sua vida inteiramente por si mesmo, dentro de si mesmo, e não tivesse nenhuma outra pessoa para consultar, você habitaria nessa verdade. E então, quando chegasse uma tentação de fora para sentir doença, pecado, ou medo, ou falta, quietamente e pacificamente você relaxaria. Relaxaria internamente e simplesmente esperaria. E assim essas tentações e tribulações passariam e a harmonia seria estabelecida. E você não seria tocado por essas tentações das crenças universais. Porém, em lugar disso, algum bom amigo ou parente imediatamente iria sugerir que você saísse e fizesse algum exame, ou tomasse uma aspirina, ou colocasse um emplasto. E, no grau em que fizesse essa concessão, nesse grau, você haveria aceitado novamente as crenças do mundo. Agora tente ver isso, porque agora você será chamado a praticar. Deus é espírito e o mundo de Deus é um mundo espiritual, e esse mundo está lhe aparecendo como sua experiência diária. À medida em que aprende a ter vários períodos durante o dia e a noite, nos quais não se preocupa com esse mundo, com o que haverá de comer ou de beber, ou se será ou não vestido, ou como essa demonstração será feita, e toma essa atitude interior. Fala, Senhor, teu servo ouve. Nesse grau, estará tão sintonizado com o Espírito que a harmonia será a sua experiência diária no mundo exterior. Isso não significa que ele não será assolado por tentações. Lembrem disso, nós estamos no mundo. Mesmo quando não somos dele, estamos nele, e essas crenças hipnóticas do mundo estão querendo se impor a nós. E assim teremos a tentação de ter uma gripe, ou falta, ou alguma outra coisa. Porém, no grau em que aprendemos a não resistir ao mal, concorde com seu adversário, se sente e relaxe. Tome uma atitude receptiva interior e espere. Espere pacientemente e deixe o Espírito descer sobre você. Então vai descobrir que existirá mais e mais harmonia em sua experiência diária. Agora, existem 2 estágios para a vida mística, a vida espiritual. E o primeiro é aquele onde, através desse período de escuta expectante, vivendo não por se preocupar, não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, pela graça interior, você descobre que as discórdias e desarmonias em sua vida irão diminuir e virtualmente desaparecerão. Mas então terá coberto apenas a primeira metade, a metade mais fácil da jornada espiritual. Agora, durante esse período dessa primeira metade, essas tentações e tribulações que nos chegam, nossos problemas diários, são nossas bênçãos. Nunca esqueça de que
nunca irá progredir antes que chegue ao ponto de ser grato por toda tentação e toda tribulação e todo problema, independentemente de sua gravidade. E isso por essa razão. Se apenas ficar deitado na praia, ir nadar, voltar, comer, dormir, toda a sua vida não vai servir para coisa alguma, a menos que você tenha tentações e tribulações para despertá-lo e fazê-lo dizer: ei, eu preciso sair disso, porque estou correndo para os 70 anos. E mesmo que hoje você seja jovem, isso é uma certeza. E o que eu estou ganhando? Mesmo que eu tenha paz física e uma suficiência financeira, se não tiver alcançado essas outras coisas. E assim é. Não deixe ninguém acreditar que estará avançando muito em sua demonstração espiritual enquanto seus problemas diários forem problemas. A demonstração espiritual começa com gratidão por essas aflições que vêm sobre nós, nos forçando, nos compelindo a nos elevar acima delas. E toda vitória nos faz mais fortes e nos leva para a marca dessa metade, onde nossos problemas realmente começam. Porque quando alcançamos a marca da metade, começamos a perceber que ter um corpo saudável e uma bolsa abundante não tem nada a ver com a vida espiritual. Porque, num piscar de olhos, tudo isso pode mudar. Em outras palavras, o que pensávamos como demonstrações metafísicas, nos livrar de uma doença para ficar bom, ou nos livrar da falta para ter abundância, na realidade, não são demonstrações espirituais de forma alguma. São simplesmente demonstrações muito humanas, onde obtemos o bem humano em lugar do mal humano. Agora começa a parte mais dura de nossa jornada, quando começamos a nos elevar acima de nosso bem humano, quando começamos a estar insatisfeitos em ter simplesmente saúde e suprimento, quando compreendemos que não são o propósito da vida, são apenas uma marca no caminho em direção à nossa demonstração espiritual, que é alcançar o ensinamento do Cristo. Agora vamos ver sobre isto. Ouvistes o que os antigos disseram, que se não cometesseis adultério, estava tudo certo. Porém, eu vos digo, agora ouçam isso, eu vos digo que simplesmente ter tais tipos de pensamento é pecado. Agora chegamos a um estado de vida diferente. O homem que não rouba no ensinamento do Cristo não é honesto, porque desde que exista uma tentação para roubar, trapacear, mentir, escapar, desde que exista até mesmo um pensamento de ganhar através dessas coisas, mesmo que nunca expresse isso lá fora, fisicamente, ele ainda não aceitou o ensinamento do Cristo. E assim é. Estou certo de que existem centenas e milhares e milhões de pessoas que nunca cometeram adultério externamente. Mas isso não lhes trouxe qualquer possibilidade de serem admitidas no reino de Deus, porque, desde que existe internamente um traço de desejo do que está lá fora, elas não aceitaram o eu vos digo. Honra teu pai e tua mãe. Sim,
Externamente você se torna um bom hebreu quando faz isso. Porém, se enraivecer contra o seu irmão é um pecado carnal no mundo do eu vos digo. Agora, sempre lembrem disso. Eu vos digo realmente quer dizer o modo de vida do Cristo é. Esse é o modo de vida do Cristo. E isso é tudo o que está dizendo. Na vida humana, ficamos satisfeitos se formos honestos, se não cometermos adultério, se honrarmos nosso pai e nossa mãe, se não tivermos inveja. Isso satisfaz o sentido humano da vida. Porém, a vida do Cristo não é manifesta até que estejamos nesse ponto em consciência onde não estamos resistindo ao mal, onde nenhum pensamento de dualidade sequer entra em nossas mentes, onde existe uma completa liberdade interior e uma confiança na graça interior. Vocês sabem, isso não significa que vamos sofrer injustiças do mundo. Significa realmente que em lugar de haver um eu, que procura vingança, ou que quer conseguir tudo aquilo que me é devido, aprendi a não resistir ao mal e deixar a graça divina me estabelecer na harmonia que é minha. Em outras palavras, em lugar de me preocupar, soltar a preocupação e largar tudo. Vocês veem, meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Meus caminhos não são os seus caminhos. Parem de se preocupar, parem de planejar, parem de pensar, relaxem e descubram quais são os meus caminhos. No exato momento em que começa a adotar em sua vida a palavra eu e meu, entre aspas, você começa a descobrir uma vida de relaxamento. Esse sentido pessoal do eu começa a desaparecer. Seus medos, suas preocupações, seus interesses começam a desaparecer porque agora você está começando a compreender e apreender o que o mestre disse. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Minha graça é a tua suficiência. Eu sou o pão e o vinho e a água. E assim surge um completo relaxamento, de forma que você pode não resistir ao mal absolutamente. Pode absolutamente se sentar e se tornar aquilo que somos instruídos a ser no caminho infinito. Uma testemunha. Testemunhe Deus trabalhar em sua experiência. Em lugar de ir para a cama à noite e ficar deitado ali por 1 hora, pensando sobre o amanhã e ficar repassando as preocupações do amanhã e ficar planejando e fazendo esquemas sobre o que fazer. Fique deitado ali na realização de que esse eu vai adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos. Aquele que está dentro de mim é maior do que o meu amanhã. Ele realiza aquilo que me é dado fazer. Existe um ele. Sua graça é minha suficiência. Sua força se torna a força do meu ser e do meu corpo. Seu entendimento é infinito. Portanto, seu entendimento se torna o meu entendimento em todas as situações, à medida em que aprendo a relaxar. Relaxo, não resisto ao mal. Relaxo. Muito obrigada.